Durante os últimos anos, o roubo de cargas cresceu constantemente, um impacto direto na nossa economia. Agora, os números estão indicando uma mudança importante, hein? Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e eles mostram que no ano passado, 2025, os principais polos logísticos do país registraram queda nos roubos de carga, com reduções aí em São Paulo, no Rio, Minas, Mato Grosso. Para entender o que é que está por trás desses dados e os desafios que o setor enfrenta, porque o prejuízo ainda é enorme, a gente conversa com Leonardo Ostronoff, coordenador do Grupo de Estudos da Violência e professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, bem-vindo. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, é um prazer estar novamente aqui podendo contribuir e ter essa conversa, né? O prazer é todo nosso. Professor, minha primeira pergunta é simples. Esse movimento, para o senhor, já pode ser considerado uma tendência ou é cedo demais para falar em reversão do problema? Os crimes patrimoniais, como roubo de cargas, né, eles têm uma mudança, né, ao longo do tempo. Tem sempre momentos onde eles aumentam e depois diminuem. Aí você vai tendo aumentos. Os crimes patrimoniais, eles têm uma mudança, né? As quadrilhas de crimes patrimoniais, elas investem e mudam. Roubo de carros, roubo de cargas, elas vão mudando entre esses crimes. Então, quando um crime desse tipo ele se torna mais observado pela polícia, pelas forças de segurança públicas ou pela segurança privada, você tem uma mudança, né, uma migração para um outro tipo de roubo de crime patrimonial. Isso é bem comum, é bem no desenho deles, né, do funcionamento, da dinâmica criminal desses crimes patrimoniais. E o roubo de cargas está dentro disso. O que a gente vê, né, agora nessa nova movimentação, né, você tinha um aumento e agora você vai tendo uma diminuição, né? Então isso acontece bastante quando tem investimentos. Quando aumenta, você vai tendo investimentos, né, das forças públicas e forças privadas no monitoramento, em câmeras, em policiamento e dá uma atenção maior para o tipo de crime que está aumentando. Chega a ser sazonal, né? São Paulo, por exemplo, liderou aí a queda absoluta, cerca de 1.000 crimes a menos, uma redução de 25% em relação a 2024. Bom, que fatores globalmente, além desse que o senhor acaba de explicar, nos ajudam a entender esse recuo no maior polo logístico do país? Vamos falar de São Paulo. De São Paulo, no caso específico, né, você tem um grande investimento da iniciativa privada, né? Chips, rastreadores, sistemas de câmeras, e algo que antes aparecia como já era um normal, mas não era tão admitido, começa a ser admitido lá por 2010, enfim, que é essa parceria, né, essa integração, uma cooperação entre as forças de segurança públicas e as forças privadas, né, as empresas, enfim, investimentos privados de segurança. Isso agora há uma integração maior, uma cooperação onde isso já é publicizado. Isso tanto no roubo a banco, como no roubo de cargas também. E esse tipo de integração tem facilitado, né, a vigilância, né, o policiamento nesse tipo de roubo de carga. Então, quando aumentou de novo, você tem uma parceria maior entre o setor privado e o setor público, onde essa parceria já é admitida e já é uma questão institucional. Então, hoje a gente pode falar que a segurança, né, que o combate ao roubo de cargas, ele passa por uma integração, uma cooperação entre o público e privado. E em São Paulo isso é muito forte, né? Até porque você tem o investimento das empresas, das seguradoras, das transportadoras, né, em forças, né, em aparelhos, né, de rastreamento, como eu falei, em tecnologias de monitoramento, e que vão ajudando bastante a abaixar esses números, né, essa incidência. A gente está vendo isso no mapa, né? Quer dizer, 25% de redução em São Paulo, 7% de redução no Rio de Janeiro, reduções proporcionais também em Minas e Mato Grosso, mas um aumento importante na Bahia de 18%, o senhor citou Tocantins também. A minha pergunta, professor, é a seguinte: a gente via nos anos 80 e 90 muito roubo a banco, era uma febre.
mortes, muita dificuldade para a polícia de enfrentar, e de repente isso sumiu. Claro, houve uma migração para o digital, as fraudes bancárias, né? O roubo de milhões em segundos sem disparar um tiro sequer, mas ainda há as quadrilhas do cangaço no interior do Brasil. O roubo de carga pode sofrer também uma transformação, na sua opinião, com as fraudes eletrônicas, com a possibilidade de um roubo localizado num centro logístico especificamente e não exatamente na estrada ou na rota de envio? O senhor percebe alguma tendência de transformação desse crime que causa tanto prejuízo às empresas e que acaba refletindo no preço dos produtos? Sim, o que a gente percebe, e aí a gente voltando, né, para São Paulo, e até essa questão do espalhamento, é que essas dinâmicas criminais, elas acompanham também as mudanças, né, no desenho, na dinâmica das quadrilhas e do próprio crime, né, como o crime se desenvolve. O que a gente tinha antes era uma presença de um crime com gangues, com quadrilhas, mas não é o que a gente vê hoje das facções, né? As facções, esse modelo criminal de facções, ele se tornou recorrente no território nacional. Algumas se espalharam, né, como tem uma expansão, PCC, Comando Vermelho, mas você também tem facções regionais, né, caso do Ceará, caso do Norte, família do Norte, enfim, você vai tendo, ou da Bahia, você vai tendo algumas facções que estão, né, com expressão, mas em modelos de facção, já não quadrilhas como antigamente, né, é algo, uma formação diferente. Isso, né, busca também uma capitalização. E o roubo de cargas, crimes patrimoniais, roubo a banco, eles servem muito para capitalização. Eles não são diretamente feitos por essas facções, mas há uma característica, e aí é algo que, né, eu tenho estudado bastante. Se a gente pega, por exemplo, o PCC, ele permite aos seus integrantes, além das tarefas que eles têm, né, dentro da facção, fazer alguns corres. O que, que são esses corres? São ações, roubos ou ações para sua capitalização, para eles investirem, né, nos negócios. Então, são pessoas que são empreendedores, eles cultivam, né, eles valorizam essa questão do empreendedorismo. Como a gente pensar num empreendedor, num empresário do mercado legal, mas no mercado ilegal. Então, o roubo de cargas, o roubo a banco, agências pequenas, saidinha de banco, ele aparece como um corre para capitalização, para investir em outros, né, em outros roubos ou outras modalidades, como o próprio tráfico de drogas. Então, você faz uma ação dessa, você pega uma carga de um valor maior, você tem condições para isso, você tem um armamento que você consegue, né, através das facções, enfim, e você faz isso para capitalização. Mas ela é uma ação de um empreendedor, de alguém que está dentro dessas facções, que tem relação, mas que faz isso para o seu, como um corre, como algo para se capitalizar, para investir no seu próprio negócio depois, seja ele o roubo a banco, seja ele o tráfico de drogas. Então acontece muito isso. O cangaço, ele funciona assim também. A gente tem a modalidade de domínio de cidades, né, que são aquelas invasões de cidades maiores e tal. Para você fazer um domínio de cidades, você precisa se capitalizar. Então você faz roubos menores, agências pequenas. Então, nas regiões onde você tem domínio de cidades, essa invasão, né, que acontecia há um tempo atrás, né, nas cidades, você tinha roubo próximo, né, na redondeza, de algumas agências menores, roubo de cargas maiores, né, com maior valor. Tanto que em São Paulo, você diminui, né, o número absoluto, né, e a porcentagem do roubo, né, da quantidade de roubo, mas se a gente olhar, essas cargas de maior valor agregado, elas continuam sendo alvos, né? Então você tem esse detalhe, essas cargas de maior valor, elas continuam sendo alvos. O que acontece? No roubo de cargas, você tem uma divisão. Aqueles que roubam na louca, que não sabem muito bem que cargas vão roubar, enfim, que são meio amadores, né? Eles vão sem saber. E você tem aqueles profissionais que já sabem a carga, já sabem o valor, é uma carga encomendada. Esse tipo de ação, né, profissional, entre aspas, ele tem aumentado, ele tem permanecido, né?
Professor, para a gente finalizar, que lições os estados que conseguiram uma redução podem oferecer para esses estados onde houve um crescimento? E como é que o Brasil faz para enfrentar esse crime como algo estratégico, não apenas como um ponto na curva do mapa da violência? Essa integração, né, essa cooperação entre as forças públicas e privadas, com inteligência, com prevenção, né, atuando em tecnologias de monitoramento, né, rastreamento, câmeras, e uma parceria, né, por exemplo, você tem sistemas de câmeras, programas onde qualquer comércio, qualquer pessoa, mesmo câmeras domiciliares, podem se vincular, e aí a polícia pode usar essas imagens. Então é um programa muito interessante que teve em São Paulo. Esse tipo de parceria com a comunidade, né, com a sociedade civil, com os empresários, ele é um modelo fundamental. E a integração também entre as polícias, né? A gente sabe que tem as polícias estaduais, mas que elas atuem com integração. Então, tem integração, né, entre essas polícias, que não se separem, que elas cooperem. Então, uma integração tanto do público quanto do privado, quanto também no território nacional entre as polícias, né, as diferentes polícias que a gente tem, isso, sem dúvida, é um grande feito, né? E investimentos em tecnologias. Repressão, por exemplo, mais armas, né, mais, isso não vai resolver, é necessário investir em tecnologias, né, porque é isso, né, são milhões de cargas, milhares de cargas passando pelas estradas, então é impossível você estar em todo lugar. Agora, com as tecnologias de monitoramento e com a integração entre as polícias no território e a parceria, né, a cooperação público-privado, isso se torna mais fácil. Então, isso tem mostrado, sim, resultados. Só no maior estado do Brasil, só em São Paulo, né, nós tivemos aí mais de 3.000 ocorrências no ano passado. E olha que houve uma redução de 25%, ou seja, de fato é um grande problema para as estruturas de segurança pública. O senhor sente a necessidade também de alguma mudança legal para que as penas sejam mais duras para esse tipo de crime e, de alguma maneira, isso possa inibir a ocorrência? O que tem que ser feito não é nem questão de ser dura a pena ou não. A gente tem um problema, né? O problema maior é que o receptador, ele é o elo da carga do roubo de cargas. O que é o receptador? Aquele que recebe essa carga roubada e passa, né, para as outras lojas, passa para quem vai revender essa carga. Ele tem o mapa todo desse mercado na mão. Esse receptador, quando ele é pego, se ele é pego, ele tem penas menores. Então é um crime de receptação, ele tem penas menores do que a pessoa que de fato executa o roubo em si. A questão é que o receptador é o elo central. Então, esse olhar, né, esse receptador, que muitas vezes é um empresário, né, alguém que tem um certo status na sociedade, e isso dificulta também, né, a sua prisão, enfim. É esse olhar que tem que ter essa mudança. O crime de receptação, ele tem que ter uma situação, né, tem que ser olhado com um pesar maior, né? Ele tem que ser mais monitorado. Então, as ações de inteligência têm que visar justamente essa questão da receptação, de quem é o receptador, né? E aí é a vontade política de fazer isso também. Essa mudança seria interessante também. Porque sem isso você não atinge onde está o principal elo, né, o principal motor do roubo de cargas, né? Assim está terminando a nossa edição 1332, o podcast JR 15 Minutos, agradecendo a sua audiência e também a essa conversa com Leonardo Ostronoff, nosso convidado de hoje, que coordena o Grupo de Estudos da Violência e professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço para todos e todas. Esse episódio teve a produção de David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, a coordenação de conteúdo é de Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Muito obrigado pela audiência, viu? Eu sou Edu Ribeiro e bora pra próxima.